Seja bem-vindo ao nosso canal. Boa aula. E a boa notícia é que o fim virá. Deixa eu arrumar ele aqui. Glória a Deus, querido. Quando em final de dezembro, início de janeiro, quando o Senhor me trouxe esse tema, o fim virá, para a jornada bíblica da ressurreição, esse ano, foi através de uma experiência de que eu estava ouvindo essa canção e o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre essa necessidade de eu estar me preocupando mais com a volta dele, de estar buscando mais a presença dele nesse sentido, de trazer o meu coração de volta para esse tema, de trazer de volta a minha mente para essa temática, que é a volta de Jesus, porém, de uma forma diferente. O Senhor começou a me despertar no final de dezembro, início de janeiro, e aí eu comecei a fazer playlists de músicas que falavam da morte e da vinda de Jesus, da sua ressurreição e dessa parte apocalíptica, né, que nós estamos aguardando e já sabemos de tudo aquilo que vai acontecer, de todos os acontecimentos que nós já lemos ali em Apocalipse, mas o que o Senhor trouxe ao meu coração é de que isso não precisa ser de uma forma que nos traga medo, que nos traga pavor, que a gente se desespere por conta da volta de Jesus. E isso começou a internalizar na minha mente, no meu coração, e aí eu comecei a ouvir essa canção, e o Senhor foi dando mais tranquilidade ao meu coração, me acostumando com essa notícia de que nós já ouvimos há muitos e muitos e muitos anos atrás, antes de nós nascermos, outras gerações já ouviram e ainda não presenciaram a volta de Jesus, porque vieram outras gerações e nós estamos nessa geração anunciando a sua volta. E a gente não precisa nem contestar a parte apocalíptica. O irmão Levita, nosso irmão, se quiser se assentar, meu irmão, Deus abençoe. A gente não precisa nem contestar, porque Jesus ainda não está vindo, porque se a gente for analisar os acontecimentos em todas as esferas do mundo, a gente consegue enxergar que Jesus ele não está vindo, ele já está chegando. E cada vez isso se torna mais forte na nossa geração, nos acontecimentos eclesiásticos, nos acontecimentos globais, na política e em todas as esferas da sociedade, nós conseguimos ver os sinais da sua volta. Mas a jornada bíblica da ressurreição, ela não tem nesse tema, o fim virá, trazer esse propósito escatológico daquilo que acontece em Apocalipse, né? A marca da besta, o 666, e os dragões, e o dragão, né? Os dragões não, o dragão, e o cavaleiro do Apocalipse, nada dessa simbologia é para esse momento, para a jornada bíblica da ressurreição, dentro desse tema, o fim virá. Porque o Senhor, Ele quer fazer com que a sua noiva entenda que a sua volta vai acontecer de fato, mas isso precisa estar internalizado dentro de nós de uma forma suave e leve, não como pavor e nem como medo, mas com temor, que é diferente de ter medo e de pavor. Muitas vezes aqui na nossa igreja, quando o pastor Silvanito ainda estava conosco, eu lembro que algumas vezes ele falava: quem tem certeza que se Jesus voltasse hoje e agora, você iria com ele? Várias vezes eu não levantei a mão, porque eu não tinha certeza, porque eu pensava nas coisas apocalípticas, e eu pensava na minha vida, no que eu precisava ainda mudar dentro de mim, naquilo que eu precisava consertar ainda da minha vida. Então eu não tinha aquela plena certeza de que se Jesus voltasse naquela hora, eu iria com ele.
Eu não vou fazer essa pergunta para você essa manhã, porque não é o propósito trazer essa efusão emocional de corpo na sua vida. Você levantar a mão no vácuo, como todo mundo muitas vezes poderia ter levantado, e eu também já levantei algumas vezes. Quem vai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu vou. Mas às vezes a gente não tem essa tanta certeza dentro de nós. É verdade ou não é? Eu digo isso por mim. Por isso que muitas vezes eu preferi estar em sinceridade com o Senhor e não ter levantado a minha mão e estar vendo o que eu precisava ainda consertar dentro de mim, para que eu tivesse a plena certeza de que talvez na próxima vez, quando eu ouvisse novamente aquela pergunta, eu tivesse plena certeza de que eu estaria com o Senhor naquele momento, naquele dia. E fica a primeira pergunta para você nessa manhã: se o Senhor voltasse agora, você estaria com Ele, abriria os olhos juntamente com Ele? A segunda pergunta que eu faço para você nessa manhã: nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos na igreja, nós estamos buscando ao Senhor porque nós amamos o Senhor ou porque nós temos medo de ir para o inferno? Qual o propósito de nós termos aceitado ao Senhor Jesus? Qual a motivação que nos faz vir e buscar ao Senhor, como nós ouvimos o obreiro Cláudio falando, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto Ele está perto? São perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos. Senhor, eu te sirvo porque é mais fácil eu estar na igreja, perto do Senhor, servindo ao Senhor, do que não estar, e talvez a tentação do mundo ela seja maior para mim. Então é melhor eu ficar indo para a igreja e estar ligado a fazer alguma coisa, a estar em algum ministério, ou rotineiramente ir aos cultos. Qual o propósito? As nossas vindas aos cultos, ou estar ligado a um ministério, nada disso importa para o Senhor, para que nós possamos estar morando com Ele internamente. Porque o Senhor vai buscar a sua igreja, mas cada igreja, cada vida, ela é uma pessoa. E nós já sabemos, desde antigamente, que a salvação ela é individual. Não tem como levar igreja por igreja, convocação de igreja por igreja. Já pensou se a nossa vida estivesse limitada a estar no céu por carteira de igreja, por placa de igreja, as obras daquela igreja? Aí sim eu ia ficar morrendo de medo, desesperado, por conta de que eu ia depender de uma outra pessoa para estar morando eternamente com o Senhor. Mas não. Estar em unidade é maravilhoso, estar em corpo é maravilhoso, vir para a igreja é maravilhoso, e é necessário agora, nesses últimos tempos, necessário que você esteja vindo para a igreja, está ouvindo a palavra do Senhor, está buscando ao Senhor, enquanto nós podemos achar. Que haverá um dia que nós poderemos não encontrar igrejas mais abertas. E esse tempo irá chegar. Eu não estou lançando uma profecia. É bíblico. Em muitos lugares existem igrejas subterrâneas. Eu já li no Instagram do Portas Abertas, Missão Portas Abertas, que os irmãos, eles brigam quando chega um pedaço de Bíblia na igreja subterrânea, porque eles precisam ler, porque não tem mais lá, naquele país, eu esqueci o nome do país, os aplicativos, esses que a gente tem, que a gente baixa 300 no tablet, no aplicativo, já não tem mais, porque o governo já proibiu aplicativos bíblicos, religiosos também, além da Bíblia física, que já não pode ser utilizada. Já pensou se o presidente Lula acorda um dia desse e faz essa mesma lei no Brasil? Aí alguém vai dizer: está repreendido o quê, meu filho? Você duvida disso? Você está achando lindo, está achando maravilhoso? Não se surpreenda se for nesse governo ou no próximo governo, algo que venha sacudir o Brasil e as igrejas nesse sentido.
Então nós precisamos estar preparados. Toda essa parte escatológica nós não vamos falar. Mas o que nós vamos falar nessa manhã é o que eu vou pedir para você. A Bíblia, assentado como você está, em Salmo 51, verso 12. Salmo 51, verso 12. Que nos diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O primeiro subtema da jornada bíblica que nós vamos meditar nessa manhã é ressuscitando a alegria da salvação. Diga assim comigo: ressuscitando a alegria da salvação. E aí eu meditando, sobre, como eu tinha falado lá com a pastora, não tinha subtemas especificamente para colocar, para que as outras pessoas para a jornada viessem também pregar. A base era justamente aquilo que o Senhor tinha ministrado através dessa canção, mas que trouxesse dentro dessa linha da volta de Jesus, da sua ressurreição e da sua volta, o que nós precisamos mudar em nós, para que nós pudéssemos, de fato, esperar a sua volta de uma forma mais leve, mais saudável, menos desesperadora, mas que a gente se acostume de fato com isso, que vai ser uma rotina nas nossas vidas, de estar aguardando alguém. É como alguém te disse: dia X eu vou estar na sua cidade e eu vou passar um tempo na sua casa. Ali é fácil, a pessoa te ligou, te mandou um WhatsApp, você já sabe quando ela vai chegar, e você vai o quê? Se programar para aquela vinda daquela pessoa. Com Jesus é diferente, não tem dia nem horário, não tem um mês específico, nem Ele mesmo sabe o dia que Ele vai voltar. É só o Senhor que sabe. Mas o Senhor deixou dezenas de spoilers na Bíblia, apontando os sinais. Sabe aqueles jogos que você fica descobrindo os mistérios e ali você vai encaixando aqui, vai encaixando ali, vai descobrindo as charadas, vai matando as charadas. A igreja de Cristo está matando as charadas de tudo aquilo que está acontecendo. Isso significa que a data ela está mais próxima. E por conta disso, nós precisamos estar prontos para essa chegada, que vai ser uma chegada de surpresa, inesperada. Vai ser como a chegada de um ladrão, como a própria palavra diz no livro de Mateus. Do nada, assim, um susto, de repente está aqui no EBD de manhã e toca a trombeta, e aí a gente vai se desesperar. Eu vou tomar um susto na hora, né? Ouvir uma trombeta, todo mundo vai. Eu disse: ai meu Deus do céu, socorro, a gente vai ficar, que som é esse? E a gente vai lembrar dos anúncios da palavra do Senhor. Então, enquanto nós estamos esperando essa bendita data, esse bendito tempo que o Senhor vai vir, nós precisamos resgatar algo em nós, que é exatamente aquilo que nos faz prosseguir aqui na terra, que é a alegria da salvação. Nós precisamos resgatar isso nos nossos corações, daquele momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus. A gente não tem como explicar agora fisicamente a alegria que nós sentimos quando nós aceitamos ao Senhor. Mas eu e você podemos nos recordar do quanto daquilo que nós éramos antes, e daquilo que quando Jesus chegou na nossa vida, começou a fazer, no momento que nós aceitamos ao Senhor e prosseguimos a
conhecer mais dele, a estar em sua presença. E a gente sempre fala, né? Amor de novo decidido. É um rótulo que a gente deu para quem aceita Jesus logo de imediato, ali no seu primeiro tempo, nos seus primeiros meses. Mas, com o passar dos meses e dos anos, a gente acaba se acostumando com aquilo. Aquilo torna-se, aquela emoção, aquela alegria, ela pode se tornar tão superficial nas nossas vidas, de uma forma que a gente nem consiga perceber que a gente não tem a alegria da salvação, de sermos salvos, de onde nós sairmos e de onde nós estamos nesse momento, porque a tendência do mundo é fazer com que as nossas emoções elas se sequem, por conta de tudo que nós vivemos secularmente, trabalho, casa, família, faculdade. Tem tanta coisa na nossa cabeça que a gente se esquece de se emocionar, de relembrar e de celebrar ao Senhor pela nossa salvação. Já reparou que a gente nunca mais se perguntou, ou talvez a gente nunca mais agradeceu ao Senhor: Senhor, obrigado porque eu sou salvo. Obrigado pela tua salvação. Obrigado porque eu sou uma nova criatura. Repare, eu estou falando isso de mim, viu, gente? A gente se perde com os rótulos, com os modelos de oração, e a gente acaba criando uma relação automática com o Senhor, onde as nossas orações, elas são já rotineiras. Nós falamos ao Senhor sempre as mesmas coisas, sempre entramos na presença dEle, entramos no sentido de início de oração, com as mesmas palavras, falamos as mesmas coisas para o Senhor sempre, e o Senhor talvez pudesse ficar assim lá com a mão no queixo, olhando para a gente. Eu disse: eu já sei que você vai falar. Porque nós, à medida que o tempo vai passando, e a Bíblia, um dos sinais da sua volta é que o amor de muitos se esfriará por conta de todos os acontecimentos, por conta da iniquidade, por conta da transgressão, por conta da mentira, do roubo, da morte, por conta da apostasia, por conta de tantas coisas que acontecem eclesiasticamente e secularmente. A gente pode acabar se acostumando com aquilo. E a nossa alegria de agora saber que Jesus está voltando, ela pode estar seca, pode estar perdida. Então é tempo de, assim como Davi orou no Salmo 51, de nós pedirmos ao Senhor: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse versículo. Vamos ler agora 1 Pedro 2:9. Abra em 1 Pedro 2:9. Sim. Ele nos chamou de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Já fiquei arrepiado aqui. Quando você lembra que você lê nesse versículo que Deus nos criou com um propósito e nos chamou das trevas, nos retirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as grandezas do Senhor. É uma aliança aqui, o Senhor, Ele operou um milagre poderoso nas nossas vidas. De nós sermos tão
pecadores, tão indignos, e nos arrancar das trevas, de um lugar que a gente não consegue enxergar, um passo na nossa frente, e nos colocar em um outro patamar de vida, e nos trazer para a sua maravilhosa luz, é motivo de a gente se alegrar na presença do Senhor. E não é um versículo morto, é uma palavra viva e eficaz que nos faz saber quem nós somos em Deus. Vocês são geração eleita. Nós somos a geração eleita, a nação santa, um povo adquirido, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos tirou de um lugar ruim, de trevas e de escuridão, para vivermos na luz e viver na luz com propósito, para anunciar a sua salvação. Deus conhece a humanidade e o propósito dele desde o princípio. Com a morte de Jesus, era que todos pudessem se arrepender e viverem uma nova vida em Cristo, ressuscitando com Ele. Aleluia. E explicando o Salmo 51:12, esse salmo, a gente sabe que é um salmo de Davi, foi escrito após o seu arrependimento pelo pecado ali com Batseba. E a oração dele era para que Deus não apenas o perdoasse, mas que também restaurasse a alegria da salvação que ele havia perdido por causa do pecado. Assim como Davi, assim como cada um de nós pecamos. Pecamos e nós sabemos que para Deus não existe tamanho e nem peso de pecado. Existem as consequências do pecado. Nós é que medimos o pecado. Nós é que colocamos na balança o pecado. Mas para Deus tudo é sujo, tudo é imundo, tudo é iniquidade, tudo que fere a santidade dele, tudo que toma o lugar dele nas nossas vidas é pecado, é um ídolo. Aquilo que rouba a nossa vida, rouba o nosso tempo de estar na presença do Senhor, é um ídolo, é pecado e tem a sua consequência. Então, para Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas as promessas do Senhor de restauração, de ressurreição, de morrer pela humanidade, para trazer de volta a humanidade aos pés do Senhor, o resgate da ressurreição através da sua morte, para trazer vida ao povo que estava em trevas e está ainda em nós e através de nós até os dias de hoje. Por isso que Ele conta comigo e com você para que nós possamos anunciar as grandezas daquele que fez conosco. Um povo igual ao povo de antigamente, que andava na escuridão, que andava em trevas, mas Deus iluminou, chamou, resgatou, ressuscitou dentre os mortos, literalmente, espiritualmente, trouxe para a sua maravilhosa luz, para anunciar a sua grandeza. Aleluia! Muitos hoje, mesmo salvos, perderam a alegria por causa de quedas, de pecados ou tribulações. Quanto mais a gente peca, quanto mais a gente se afasta de Deus, quanto mais a gente deixa de orar, quanto mais a gente deixa de buscar ao Senhor, de jejuar, de estar em unidade, de vir para a igreja, a gente fica fraco. A gente fica não querendo vir. A gente acha que não precisa, mas a gente precisa. E todo mundo aqui já passou por um esfriamento espiritual. Todo mundo já passou. Não tem esse.
Que seja numa pequena esfera, numa grande esfera, de ficar ali, borocochô, eu não quero mais nada, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ninguém, eu não quero Deus, eu quero o mundo. Claro que é a primeira opção que o inimigo quer oferecer, para terminar de enfraquecer aquele que estava fraco. É por isso que o Senhor quer, nesses dias finais, tornar a ressuscitar em nós a alegria da salvação, assim como foi na primeira vez. Faz mais uma vez, como na primeira vez. Não é assim que a gente canta? O que foi que Ele fez na primeira vez na minha vida e na sua vida, que a gente perde tanto para que o Senhor faça de novo? A terra clama, a terra chama. Faz de novo, faz mais uma vez. Faz o quê? Faz o quê na minha vida, Senhor? Eu estou apático espiritualmente. Eu estou me enquadrando nesses sintomas de que eu preciso resgatar em mim a alegria da salvação. Faz mais uma vez em mim. Torna-me, Senhor, a devolver a alegria da salvação na minha vida, para que eu possa esperar a sua volta de uma forma suave, entendendo que o Senhor vai vir me buscar. Então, à medida que você pensa isso, que você leva a sua mente para esse tipo de pensamento, de Senhor, eu te aceito de novo, eu te aceito mais uma vez. E se a gente pudesse fazer isso todos os dias, queridos, eu estou falando de mim aqui. Essa pregação é toda baseada na experiência que eu tive de janeiro, de dezembro para cá. E aí fui organizando as ideias para escrever essa ministração, mas porque eu sou assim tão quanto vocês. Não pense que eu sou a alegria em pessoa, que estou aqui ofuscando luzes de alegria e piscando, porque eu também preciso retornar ao Senhor e pedir para que Ele a cada dia traga sobre mim novamente a alegria da salvação. De lembrar como foi na primeira vez, de onde Ele me tirou, do que Ele fez comigo no passado e do que Ele está fazendo comigo agora. E isso vai trazer um regozijo dentro de mim. E vai fazer com que eu possa tornar para Ele em alegria, com a alegria do Senhor. Vocês estão entendendo, compreendendo até aí? Sim ou não? Graças a Deus. Isso é importante. Pare e pense. Pelos problemas que nós enfrentamos, pelas lutas, tribulações, quedas e pecados, pela frieza espiritual, pela apostasia, pelas tristezas, por tantas e tantas outras coisas que tentam nos afastar de Deus. Muitas vezes nós cedemos a tais coisas e nos esfriamos na fé, a ponto de nos deixar esquecer que temos a vida eterna em Cristo. Isso é importante nós relembrarmos. Além da alegria da salvação que nós precisamos pedir ao Senhor, no momento do pecado, no momento da transgressão, e pedir para que o Senhor nos perdoe em arrependimento, e a gente retorne para Ele, pedir ao Senhor, agradecer ao Senhor, sem esquecer que nós temos a vida eterna. Sabe, quando você pensa que é muita luta aqui na terra, é muita tribulação, é muita coisa que parece que a gente vai enlouquecer. Senhor, vai ser passageiro, isso aqui tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. O que eu puder fazer, a cruz que o Senhor me deu, eu sei que eu consigo carregar, eu sei que eu consigo suportar. O fardo que o Senhor me deu para carregar aqui é leve, eu consigo suportar. Me ajuda, Senhor, porque está difícil ficar alegre e está difícil tentar lembrar de que diante de tudo isso, que eu estou doido para chutar o pau da barraca e dar logo 2 nomes. É nesse momento que literalmente os céus e os infernos ficam de olho em nós.
É agora. O diabo fica lá, é agora, é agora, é agora. Não vai suportar, não vai não, não vai não. É só mais um passinho e já foi, já era. E os anjos lá, e você vem para a igreja, ó, se arrastando, acorda cedo de manhã, e vem para a casa do Senhor, e ouve a palavra do Senhor, e entra num propósito com Deus, aí o diabo fica triste. Ninguém merece, ela vai se fortalecer de novo, lá vai ele se fortalecer de novo. Porque é luta todos os dias, e aquilo que você pensou que ia fazer, o nome que você ia dar, o pecado que você ia cometer, você deixa de cometer, você deixa de fazer, porque você respirou fundo e o Senhor te deu graça, te deu alívio e refrigério, porque você colocou a sua mente nas coisas que são do alto. A gente vai ler esse versículo daqui a pouco. E deixou de fazer, talvez, cometer aquela besteira que talvez você e eu poderíamos fazer, ou falar, ou pensar, que às vezes a gente não xinga na boca, verbalmente, mas a gente pensa. E o Senhor lê exatamente os nossos pensamentos. A vontade que a gente tinha de fazer aquilo, a gente não fez fisicamente, mas a gente pensou, a gente premeditou. E isso também entristece o coração do Senhor. Nossa carne, a gente treme, a gente fica nervoso. Eu sei o que é isso, meu filho. Dá vontade de apertar o pescoço. Não vai apertar o pescoço em nome de Jesus. Mas dá vontade? Dá. E a gente tem que controlar os nossos impulsos, a nossa carne. Senhor, mais graça, mais graça, mais graça, mais graça. Respira fundo, sabe? E aí a gente tenta, basta cada dia o seu mal. Tem dia que dá ruim mesmo. Eu digo isso por mim, dá ruim mesmo. Aí eu penso, não, quando as coisas assim começam a acontecer, não, só pode ser o dia mal. Eu já boto isso na cabeça. Aí eu já fico, Senhor, acaba logo esse dia, me dá graça, respira fundo, porque eu já entendo que o inimigo está de alguma forma tentando me tirar do propósito dos caminhos do Senhor. Então, a partir de hoje, para que você possa manter a sua mente íntegra, o seu coração sadio e manter resgatando a alegria do Senhor, mantendo a alegria da vida eterna, da salvação. A luta está intensificando, tem dia que ela fica braba mesmo. Você vai entender de que é realmente aquele dia mau. A gente precisa ter graça. Mas se cair naquele dia, vai desistir? Não, meu filho. Não desiste não. Diga aí para o seu irmão, desiste não. Desista não. Desista não, pastora. Não desista não. E eu já preguei de outras vezes aqui as estratégias que às vezes no jogo você perde o jogo. Mas você soube qual foi as estratégias que o inimigo usou para ganhar aquela etapa. Na verdade, não é assim no videogame. Tem séculos que eu não jogo videogame. Nem sei como é que joga esses jogos atuais aí, que é muita informação na tela para ver. Sou da época do Super Mario, né? Amo Super Mario, que era mais prático, mais rápido. Mas mesmo no Super Mario, que tinha que ficar pulando, e pulando a casinha, e comendo, e fugindo do bichinho, e não sei o que, para mudar de fase. Até eu conseguir mudar de fase, foi uma eternidade para conseguir. Mas eu perdia, mas mesmo assim eu ficava o quê? Voltava do início, com aquela musiquinha lá, e começava tudo de novo, até eu aprender a passar aquela fase e mudar o nível, que fica pior. Você ganha, mas a coisa fica pior. Os problemas vão se intensificando ainda mais em cada fase de cada jogo. É assim também conosco. Por isso que eu te digo, não desista no dia que você perder. Pare, pense, estude as estratégias que o inimigo usou para te vencer naquele dia
E aí você para, senta, chora, igual Neemias 1, vê ali toda a destruição de Jerusalém dos muros. Ah, meu Deus, eu vou chorar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto, agora vamos orar e vamos jejuar. E aí ele vai começar uma nova etapa da sua vida, sair do seu bem-bom, do seu trabalho, do governador, para reconstruir os muros de Jerusalém. E aí, com a nova estratégia, você também começa o jogo de novo e diz: inimigo, Satanás, ontem você até venceu nisso aqui na minha vida, mas agora eu já conheço a sua estratégia. E aí você se levanta numa estratégia diferente, oposta ao inimigo. E se ele vier pelo mesmo caminho, você já sabe o que fazer. Perdeu 7 vezes, 30 vezes naquela mesma fase. Uma vez você se levanta e você ganha, e você muda de fase. Em nome de Jesus, não para nesse jogo. Não para. Está no dia hoje, ontem, no dia de hoje, no dia que você perdeu, para e pensa, chora, vê tudo o que aconteceu, levanta, enxuga as lágrimas e parte para cima, numa nova estratégia, no mesmo caminho, para vencer o inimigo, até que ele morra. Em nome de Jesus, e você e eu possamos mudar de fase. E até chegar a outra fase, aí já são outros 500, meu filho. Primeiro, vive a primeira fase, para depois viver a próxima. Um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Como a pastora diz, é match a match. Pouco a pouco. Um passo na frente do outro, numa longa obediência, numa mesma direção. E é isso que você vai vencer e você vai conseguir a cada dia resgatar a alegria do Senhor e a alegria eterna na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Assim como Davi confessou os seus pecados ao Senhor e foi restaurado, Deus nos convida hoje para que também confessemos os nossos pecados e sermos perdoados e sentirmos novamente a alegria de viver em Cristo. É isso que está faltando em mim, em nós. Quando a gente briga com um amigo, quando a gente está com um bolo na garganta para conversar com ele, eu preciso conversar com você. Aí você fica nervoso, você fica pensando no que você vai falar. E quando você chega diante do amigo, estou falando isso porque eu passei por essa experiência. Você chega diante do amigo, aí você fica nervoso. Às vezes tudo que você ia falar, você esqueceu tudo. Metade do que você ia falar, você já esqueceu. Era uma conversa para botar os pontos nos is. E aí você conversa com ele, quando você conversa com ela, depois que você vomita tudo, que você bota tudo para fora, e que você ouve ele, que ele te ouve, e que tudo se resolve ali. Quando acaba tudo, a gente não sente um alívio, um negócio? Parece que saiu um bolo do corpo, né? Um peso na garganta, no coração, e você fica até mais leve. Quem já passou por essa experiência assim? De conversar com alguém, e aí depois que conversou com ela, ficou mais leve. Resolveu tudo que tinha que resolver, ficou mais leve. Levanta a mão aí, querido. É isso. Está faltando a gente ter essa conversa com o Senhor, de vomitar tudo, ó. Coloca tudo para fora. Senhor, isso, mais isso na minha vida. Fala tudo para o Senhor, para que Ele possa nos ouvir, porque Ele nos ouve. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Agora um coração altivo, orgulhoso, duro, não tem como o Senhor agir. Senhor, eu sei que eu até errei, mas mereceu, viu? Mereceu, não sei. Você acha, gente, Deus é Deus, e Deus, acima de ser Deus, Ele é extremamente misericordioso para ouvir as nossas loucuras que a gente fala em oração. Tem que ser Deus mesmo, não tem outro.
Só Deus, o nosso Pai, veio para aguentar a própria criação dele. E ele conhece cada um de nós. E sabe exatamente o que você está pensando nesse momento. O que está no seu coração. Então, para a gente começar a resgatar e ressuscitar, assim como Jesus levou na cruz todos os nossos pecados e as nossas enfermidades, e ressuscitou, nos trazendo uma vida nova, a vida de abundância, nós precisamos retornar e confessar ao Senhor os nossos pecados, para que a gente se sinta mais leve. Não vai adiantar a gente só pecar, e dizer ao Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. E no outro dia pecar. E bom dia e boa tarde, boa noite. Enganando-se a nós mesmos, achando que nós estamos tendo uma vida com Deus. Então hoje o Senhor está nos convidando para ter essa mente de resgatar a nossa alegria da salvação nas mínimas coisas. Ele não está te chamando para você passar um dia inteiro lendo a Bíblia, ou à tarde fazendo um estudo bíblico, ou, sei lá, tantas outras coisas que você poderia fazer uma prática, mas nas mínimas coisas. Ele está nos convidando, nos fazendo esse convite para nós retornarmos para Ele. Como é que Jesus vai buscar a mim e a você se a gente não acredita que a gente tem a vida eterna? Se a gente já se perdeu na alegria da salvação, a gente não sabe se está salvo, se um dia está salvo, outro dia não está salvo, a gente não tem uma firmeza, uma postura de reino, como a pastora tem pregado. Então a gente precisa estar firme nas nossas emoções. A palavra do Senhor nos diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é de quem? É de quem, gente? É só a pastora que sabe? É procedência de quem? Maligna. Tenha coragem para falar. É do maligno. Então a gente não pode costear nesse tempo em dois pensamentos. É tempo de conserto e de arrependimento para que o Senhor possa restaurar a nossa alegria, ressuscitar a nossa alegria na cruz, porque o fim virá, senão nós vamos ficar. É tempo de nós consertarmos as nossas emoções e nos voltarmos para o Senhor até que Ele venha. Eu vou clamar. Vai mesmo? Até que Ele venha, eu vou colocar a minha vida diante do Teu altar. Vai mesmo? Vamos mesmo? Ou no primeiro balançar a gente já não quer mais? A gente não está mais firme. É tempo de firmeza, é tempo de esperar a volta do Senhor, é tempo de olhar para a cruz e saber que a cruz ela está vazia, porque Ele foi e Ele virá. Jesus virá, e isso é uma verdade. Abra agora a sua Bíblia em Romanos 10, 9. Romanos 10, 9, que nos diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessemos, nós precisamos confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor. A gente só coloca isso para quem vai aceitar Jesus, mas nós precisamos confessar Jesus em voz alta. Todos os dias, confessar, abrir o bocão, igual a Bispa Marilde fala, abre o bocão aí e confessar: Jesus Cristo, eu te aceito hoje, no dia 6 de abril. Hoje é 6? Dia 6 de abril de 2025, e confesso para o mundo inteiro ouvir, para os inimigos, para o diabo, seus demônios, para os anjos, para os céus, para a terra, seja lá o que for, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor na minha vida. E você faz o seu ato profético em casa, ó, abre sua janela, ou no seu quarto, seja onde você estiver, você declara: Jesus Cristo é o Senhor, porque assim o Senhor, aquele que crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
É tempo de nós voltarmos para Ele e sermos discipulados novamente pelo Senhor. Sabe aquela cartilha do Novo Decidido? A gente poderia estudar para a gente voltar às primeiras práticas de um novo decidido. A cartilha do... Acho que é esse o nome mesmo, é batismo. É isso mesmo, né? Do que o bispo tinha? É isso mesmo. E voltar a nossa mente para as primeiras práticas. Colossenses, eu vou correr agora que eu tenho 7 minutos para encerrar. Você vai anotar as referências. Colossenses 3:1 nos diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ressurreição, tempo de ressurreição. Nós estamos em um mês em que celebramos a ressurreição de Jesus, o mês da Páscoa. Anote também Romanos 6:4. Portanto, fomos sepultados com Ele, Jesus, na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Deus tem para cada um de nós, hoje, uma vida nova. Efésios 2:5 e 6. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. E Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Toda vez que nós voltamos para o Senhor e regressamos dos maus caminhos e nos arrependemos, o Senhor, Ele nos recebe e nos enche novamente de regozijo. Toda vez que nós voltamos para Ele, confessamos e dizemos: Senhor, desculpa, Senhor, me perdoe, Senhor, tenha misericórdia na minha vida. O Senhor, Ele se enche de alegria. E a palavra diz em Lucas 15:7, eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. A festa nos céus, quando eu e você, nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos ao Senhor, a festa, a alegria nos céus, a regozijo nos lábios do Senhor, na face do Senhor. Nós provocamos isso no Senhor quando nós nos arrependemos. Então vamos provocar o Senhor nesse dia, nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões, para que os céus fiquem sempre em tempos de festa por mais um pecador que se arrepende. E a gente não canta, ama esse hino. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas arcam já. É um santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. É tempo de remissão. E a alegria de regressar e de voltar e receber a alegria do Senhor novamente, ela está vinculada ao nosso arrependimento, à nossa santificação e a termos isso em nossa mente. Salmo 32:7 diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. O Senhor canta para mim, para você, o Senhor nos dá o livramento, o escape, aquilo que nós precisamos estar aqui na terra dia após dia, para que haja esse regozijo, tanto da parte do Senhor, tanto da nossa parte, e Ele nos cerca com esses alegres cantos de livramento. Pense aí, um canto de livramento que o Senhor pode estar cantando para mim e para você nessa manhã.
Ele nos cerca de alegres cantos de livramento. Pense aí nessa cena de você voltar para casa agora, e o Senhor te guardando, te livrando de todo mal, você voltando para casa mais leve, vai passar essa tarde meditando nessa palavra, naquilo que o Senhor fez. Tudo começa com a nossa salvação em Cristo, e não podemos perder o sabor dessa graça alcançada, que é saber que nós não fazemos parte dessa terra, mas iremos morar no céu. Concluindo, o último versículo que eu quero ler para você, João 17, 21, nos diz: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E além de tudo isso, o Senhor nos chama para sermos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, assim como Ele é um conosco, para que o mundo veja e entenda de que nós somos unidos em Cristo e pregamos a salvação e a redenção até que Ele venha e busque a sua igreja. Vai ser um pouquinho aqui, vai ser um pouquinho ali, vai ser um pouquinho ali. O desejo do nosso coração é que todos vão. Mas infelizmente não são todos, e nós precisamos correr contra o tempo para que todos sejam alcançados por essa graça salvadora. Muitos naqueles dias falam: Senhor, eu expulsei em teu nome, eu cantei, eu fiz, eu aconteci, mas ouvirão: não te conheço, apartai-vos de mim, maldito. Não vai ser por obras, não vai ser por tantas e tantas coisas, mas vai ser pelo nosso coração quebrantado e contrito. Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, subirá ao monte do Senhor. Aquele que a cada dia tem buscado se converter mais e buscar mais a presença do Senhor e estar em santidade. É uma luta, mas a gente consegue. Esse entrará pela porta estreita, e são poucos os que acertam o caminho, e muitos são aqueles que encontram a porta larga, e a palavra de Jesus diz que muitos passarão por ela. Que eu e você, concluindo, possamos estar ligados nessa jornada bíblica, pensando nesse mês de ressurreição, de Páscoa, colocando as nossas vidas no altar, para que o Senhor possa restaurar em nós, ressuscitar em nós a alegria da salvação e da vida eterna. Que o Senhor Jesus nos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Seja bem-vindo ao nosso canal. Boa aula.